Bom dia, pessoal. Eu sou o Fábio da Time BPO, passando hoje aqui rapidinho para deixar um recado super importante aí para os profissionais liberais, principalmente para os profissionais liberais, né? E qual que seria esse recado? O recado diz respeito à obrigatoriedade do recolhimento do INSS para aqueles profissionais que atuam como pessoa física e prestam serviços também para pessoas físicas, ou seja, para os profissionais liberais que são sujeitos ao carnê leão, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso simulador. Acessando o nosso simulador aqui, vamos mudar alguns números aqui. Vou colocar aqui uma folha de 1500. Aqui, a princípio, essa coluna não interessa para a gente, né? Então, aqui, o que interessa para a gente, nessa situação, né, do profissional liberal atuando como pessoa física, prestando serviço para a pessoa física, são essas duas colunas aqui, né? Então, nesse caso, o profissional liberal ele tem duas opções aí de enquadramento no INSS. Ele tem o plano simplificado, né, no qual ele recolhe a alíquota de 11% sobre o salário mínimo, a base de cálculo aqui é sempre o salário mínimo, ou o plano normal, né, a qual ele recolhe a alíquota de 20%, só que a base de cálculo é a sua receita, tá? Limitada ao teto do INSS, que hoje está em torno de R$ 7.087, tá? Aqui a gente não vai entrar no mérito de qual que seria as diferenças em relação ao benefício previdenciário lá no futuro. No nosso vídeo anterior a gente comentou sobre isso. Se tiver alguma dúvida, ou pode assistir o nosso vídeo anterior ou colocar aqui nos comentários que depois, na medida do possível, aí a gente vai respondendo, tá? Então, voltando aqui. Com essa operação aqui, com esses números, a gente considerando aqui o profissional liberal que está enquadrado aqui no INSS no plano simplificado, ele vai recolher, né, a guia GPS dele vai ser no valor de R$ 133,32. A base de cálculo aqui para o imposto de renda vai ser em torno de R$ 3.270, o que vai gerar para ele um DARF de R$ 135,20. Então, ele tem uma alíquota de imposto de renda aqui bem baixinha, né? R$ 1,00, 1,93%. O total de impostos aqui, nesse caso, 200, não chega a R$ 270, a alíquota total 3,84%. Isso aqui vai deixar um resultado líquido aí da operação de R$ 3.130. Se o profissional liberal estiver enquadrado aqui no plano normal de 20%, e aqui vale uma ressalva, tá, pessoal? No caso do profissional liberal, que atua prestando serviço para pessoa física, mas também atua prestando serviço para pessoa jurídica, ele não tem a opção de se enquadrar aqui no plano simplificado de 11%, tá? Obrigatoriamente, ele vai vir aqui para o plano normal, recolhendo na alíquota de 20% sobre a receita. Para a gente exemplificar, né, eu acho que o exemplo mais comum, mais fácil da gente entender, seria um profissional liberal da área de saúde, um dentista, por exemplo, que ele tem lá a sua carteira de clientes, sua carteira de pacientes, que ele atende como, né, classificados lá como clientes, pacientes particulares, né? Então, nesse caso, ele vai fazer toda a operação aí, todo o recolhimento, preencher o carnê-leão da operação dele, dos pacientes particulares. E, em paralelo, ele tem também, no caso, né, nesse nosso exemplo, ele atende também pacientes conveniados. Então, ele vai ter receita vindo também de CNPJ. Nesse caso, ele obrigatoriamente vai estar enquadrado aqui, ó, no INSS, no plano normal de 20%. Ele não tem a possibilidade dele vir para cá. Como a maioria dos casos, pelo menos o pessoal da área de saúde, né, acaba atendendo convênio também, então, na grande maioria, eles vêm aqui para essa coluna aqui mesmo, tá? Então, aqui, ele teria um recolhimento de INSS aí de R$ 1.400. A base de cálculo do imposto de renda, a gente está vendo aqui que é um valor bem menor, né? R$ 2.000 em relação ao plano simplificado. Óbvio que por conta aqui, né, do montante aqui que ele vai recolher de INSS, 1.400 contra 133 aqui, né? Essa base de cálculo de R$ 2.000 vai gerar para ele um DARF de R$ 7,20, né? Então, praticamente 0,1 aqui a alíquota do imposto de renda, né? O total de impostos aqui 1.407,20 e a alíquota total 20%. Nesse caso, a operação vai deixar para ele em torno de R$ 2.000. Mas o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, né, o ponto de atenção que eu queria destacar nesse vídeo é essa questão aqui, ó.
quando a gente está falando de um DARF de R$ 7,20, a gente sabe que a Receita Federal ela não aceita o recolhimento de um DARF com valor inferior a R$ 10. Então, nesse caso aqui, o que o profissional liberal tem que fazer? Ele carrega esses R$ 7,20 para o mês seguinte, no mês seguinte ele soma os R$ 7,20 no valor que ele dever, né, do imposto do próximo mês. Aí não vai ter multa, não vai ter juros, não tem acréscimo, nada. Ele vai somar lá os R$ 7,20. Né? Aqui a questão é a seguinte, dentro do mês aqui, como vai ficar aqui zerado o DARF, isso pode levar o profissional liberal, né, a ter um entendimento equivocado aqui, que ele também não precisa recolher aqui o INSS. Né? A gente sabe que muitas vezes é o próprio profissional liberal que cuida de todos os processos ali da sua operação, né? Sejam eles processos de marketing, de RH, a própria legislação tributária, finanças, as rotinas administrativas. Então isso acaba sobrecarregando muito, né, o profissional, e ele pode acabar deixando passar isso daqui, né, e ser aqui levado a pensar que ele também não precisa fazer o recolhimento. Mas não, esse pensamento está totalmente equivocado. Ele precisa preencher lá a sua guia do INSS, fazer lá, emitir a sua GPS com o código 1007, e ele tem até o 15º dia do mês seguinte, né, do mês subsequente, para ele fazer o recolhimento. Então, isso é o que a gente queria, né, mostrar aí para vocês, né, esse ponto de atenção. A gente sabe que a Receita Federal vem a cada ano sofisticando mais e mais os seus mecanismos aí de fiscalização. Portanto, é super importante que o profissional fique atento e faça os seus recolhimentos estritamente aí de acordo com a legislação vigente, evitando assim juros, multas, né? Tudo isso, né, que acaba elevando o valor da contribuição para valores assim muito acima daqueles originais, né? A gente sabe também que ninguém quer ficar em débito com o fisco, né? Fisco bom é aquele fisco que quanto mais longe da nossa operação e do nosso dia a dia, melhor. Porque do contrário, numa eventual malha fina, o fiscal não vai querer saber apenas daquela determinada contribuição que deixou de ser recolhida, né? Muito provavelmente, ele vai determinar uma devassa na vida fiscal do profissional, que pode incluir aí imposto de renda à pessoa física, o próprio carnê-leão, escrituração do livro caixa, e tudo isso não apenas naquele exercício fiscal, né? Mas ele pode retroagir isso até 5 anos para trás. E isso é o que ninguém quer, né? Então, é importante que todos fiquem atentos aí para, né, a gente evitar ao máximo esse tipo de situação. Por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe o seu gostei. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, coloque aí nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo. Abraços e obrigado a todos.